Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Laudesi, sou estudante de Psicologia. E nesse vídeo de hoje quero falar um pouquinho com vocês de como que foi começar a cursar Psicologia já no segundo período. Eu ainda não fiz o primeiro, eu já entrei no curso no segundo período e ainda fazendo um curso online, porque eu ainda não tive nenhuma aula presencial. Quando eu comecei a iniciar o curso foi no meio do ano passado, ainda a gente estava passando por essa pandemia, de Covid no Brasil inteiro, na verdade, no mundo inteiro, do Covid-19, e ainda não acabou. Então eu já iniciei o terceiro período, já estou na terceira semana. Eu decidi vir aqui falar um pouquinho com vocês ainda do segundo período para falar como é que foi isso tudo, As aulas ainda não voltaram, porque ainda a gente não vacinou. Graças a Deus que as vacinas já começaram a chegar, algumas pessoas já vacinaram, mas em breve, se Deus quiser, a gente vai vacinar e também vai voltar para essas aulas presenciais. Então, gente, porque eu decidi iniciar a cursar Psicologia no segundo período e não no primeiro, que eu vou contar um pouquinho para vocês. Ano passado, no início do ano, eu cheguei a olhar sobre a faculdade e cheguei a olhar nesses outros sites que dão bolsa e tal, se eu conseguiria entrar na faculdade no início do ano. Eu tava mais olhando assim para mim ter uma noção de valores e tal, e eu vi que o valor estava muito além assim que eu podia pagar no momento. Então eu só olhei e decidi não iniciar no início do ano passado, porque eu não tinha condições no momento de estar iniciando. Então eu pensei, vou me programar direitinho para mim estar começando no início do ano que vem, que seria este ano de agora, Aí beleza, os meses foram passando e tal, porém no mês de julho eu fiquei um pouco curiosa para saber como é que estavam os valores novamente da faculdade. Eu entrei em contato lá, olhei no site direitinho, eu entrei no site do Educa Mais Brasil, que é por onde que eu faço hoje. E aí o valor estava bem abaixo do que estava no início do ano. E quando eu vi, fiquei pensando assim, vou fazer agora, vou iniciar no meio do ano, como que é isso, como é que funciona? Eu fiquei procurando saber como é que seria, como é que funcionava e tal. Aí eu entrei em contato com eles me explicaram direitinho e eu decidi sim iniciar no meio do ano, já entrar no segundo período por causa de questões financeiras, porque o valor estava bem mais abaixo e eu fiquei com medo de deixar para mim estar começando agora nesse início deste ano e o valor está mais alto novamente. Eu também poderia não iniciar, enrolar igual eu já enrolei a vida inteira para estar começando e não comecei. Então eu falei assim, não, já que agora eu tô olhando, o valor tá mais baixo, vou aproveitar e vou começar agora mesmo. Então eu já mexi com os papéis, tudo direitinho, levei pra faculdade e deu tudo certo, deu tudo ok, os documentos, minha documentação. Eu fiquei com medo de dar alguma coisa errada, que eu não sabia como é que funcionava, se eles teriam que aprovar ou não, mas foi tranquilo. Nunca vi uma coisa tão fácil na minha vida do que levar isso, que é o que eu fiz pelo Educa Mais Brasil na faculdade. Então deu tudo certo. Então é isso, gente. Eu acho que deu pra vocês entenderem um pouquinho por que eu iniciei no segundo período e não no primeiro, Então agora eu quero contar um pouquinho pra vocês como que foi essa experiência de começar a estudar neste segundo período, como é que foi esse início de aulas, e eu quero dividir tudo isso com vocês. Então, gente, eu comecei a estudar em agosto. Em agosto, logo no início, fui pegando as coisas, como é que funcionava. A líder de turma me colocou nos grupos da faculdade, o coordenador ligou pra mim, me explicou algumas coisas. Então esse primeiro mês foi muito assim de aprendizado. Eu comecei bem perdida de como que seria, de como que é e tal, bem perdida mesmo. Então esses grupos acabou me ajudando, a ter um pouco mais de noção das coisas, a ver como é que funcionava e tal. Então nesse mês de agosto foi mais isso. Como que funcionava essas aulas online, como é que entra no site, como é que faz isso e tal. Então foi muito de aprendizado, mas devagarinho eu fui pegando o ritmo. Assim que eu comecei a pegar o ritmo, eu percebi o quão difícil era estudar. Verdade, eu não lembrava, gente, que estudar seria tão difícil, porque já tem um tempinho que eu não estudava. É difícil, mas eu gosto, tá? Eu gosto, por mais difícil que seja, mas é difícil demais, tá? Muito mesmo, eu não pensava, eu não lembrava que seria tanta dedicação, por mais que eu sabia que eu queria me dedicar, que eu queria me esforçar, que eu queria fazer isso, fazer aquilo, mas é além assim, muito além, é muitas atividades, é trabalho, é prova, é aula, enfim. E o mês de agosto, então, gente, passou, o mês de setembro chegou. Nesse mês de setembro, a minha irmãzinha nasceu, minha irmãzinha Laura, que é o amor da minha vida, que é a coisa mais linda do mundo. Vamos botar uma fotinha dela aqui, gente, que fofura. Essa fotinha dela aqui que eu postei, linda, maravilhosa, eu tirei dela quando ela estava com quase 2 meses, agora já está com 5 meses, quase completando 6. É o amorzinho da minha vida.
Beijo, Laurinha. Um dia quando você crescer e ver esse vídeo, lembre-se que eu cuidei de você muito e já tô morrendo de saudade. Então, gente, em setembro a minha irmãzinha nasceu. E eu já tinha combinado com minha mãe antes mesmo de eu começar a estudar que eu iria ficar com ela quando a minha irmãzinha fosse nascer no hospital, nos primeiros dias de vida. E eu fiquei praticamente um mês com minha mãe, e minha mãe mora em outra cidade. Então, nesse período que eu estive com elas, eu não consegui me dedicar da forma que eu queria nos meus estudos. Provas e trabalhos eu fiz com muitas dificuldades, trabalhos eu não consegui entregar no tempo certo. Duas provas que eu fiz, que foi em outra cidade onde estava minha mãe, eu não consegui concluir direito. Na verdade, fiz 4 provas, né? Mas 2 delas eu não consegui concluir direito porque lá tem muita queda de energia. E justo nos dias que eu estava fazendo essas 2 provas, deu muita queda de energia lá. Então eu iniciei a prova e não consegui concluir ela no tempo certo. Outra eu iniciei também, consegui fazer um pouquinho além, mas nenhuma das duas assim eu consegui concluir direitinho. Então minhas notas nessas 2 provas não foram muito boas devido a isso, por falta de tempo, né, de eu concluir a prova. Mas enfim, o mês de setembro passou, fiz esses trabalhos, essas provas, mesmo que não foi da forma que eu gostaria, eu consegui concluir essa primeira parte do semestre. O semestre é dividido em 2 partes. A primeira parte 50 pontos, a segunda parte 50 pontos, totalizando 100 pontos. Então nessa primeira parte de início de estudos não foi muito assim legal pra mim, em questão de dedicação, em questão de estar lá, né, conseguindo fazer os trabalhos no tempo certo, de estar conseguindo fazer as provas direitinho, tempo para ficar estudando. Então essa primeira parte não tive muito disso não, eu fiz tudo da forma que eu consegui fazer. E iniciou o mês de outubro, assim que iniciou o mês de outubro foi concluída essa primeira parte do segundo período. Iniciou a segunda parte do segundo período. Nessa segunda parte eu já estava em casa, eu consegui fazer tudo direitinho, todos os trabalhos eu consegui entregar no tempo certo, consegui estudar mais, do mais tranquilo em relação aos estudos, por mais que ainda teve muita coisa para fazer, mas eu tinha tempo para fazer, então foi mais fácil e foi maravilhoso concluir esse segundo período. Gostei demais, demais mesmo de ter iniciado os meus estudos, por mais que eu iniciei no segundo período, né? Não me arrependo porque agora eu já iniciei o meu terceiro período. Se eu tivesse deixado para iniciar este ano, eu ainda estaria no primeiro, agora eu já estou iniciando o meu terceiro período. Ainda não sei como é que vai ser esse primeiro período, quando, né, que eu vou conseguir pagar essa matéria que eu ainda não fiz. Mas assim que eu souber, eu também vou falar aqui com vocês. E eu quero aproveitar e falar aqui com vocês também sobre as matérias que eu tive no segundo período, que foram 4 matérias. Psicologia do Desenvolvimento 1, Processo Psicológico Básico 2, Anatomia Humana e Genética Humana e Evolução Humana. Então eu estudei essas 4 matérias no segundo período. A Psicologia do Desenvolvimento 1 e o Processo Psicológico Básico 2 são matérias mais voltadas para a psicologia. Então, sempre que tinha alguma aula neste tema, atividade para fazer, né, trabalho e tal, eu me identificava muito com o assunto, gostava mesmo de estudar essas matérias. Então, sempre que tinha essas aulas, eu tinha que fazer alguma coisa, tinha aquela certeza, nossa, é isso mesmo que eu quero para mim, para minha vida, porque eram os assuntos que eu gosto de estudar, são temas que eu me identifico, que eu tenho muito interesse, então gostei demais mesmo. E anatomia humana e genética humana eu também gostei muito de ter estudado, aprendi muitas coisas novas, coisas que eu não sabia, que eu nem imaginava. Eu fiquei um pouco receosa assim quando eu vi anatomia humana, genética humana, mais anatomia humana, que eu fiquei meio assim, meu Deus, como que será isso, né? E graças a Deus deu tudo certo, o professor que dá aula de anatomia excelente, explicou muito bem explicado, que a gente passa até a interessar pelo assunto, sabe? Gostei muito mesmo de ter estudado anatomia humana, gostei muito também da genética humana, que eu também aprendi muitas coisas que eu não sabia, né? Então é isso, gente, gostei mesmo, essas 4 matérias foram essenciais neste segundo período, eu praticamente aprendi quase tudo novo, porque tudo que foi falado lá foram novidades pra mim, não tudo, mas quase tudo, né? Foram novidades pra mim que eu gostei demais. Eu tenho certeza que esse terceiro período
vai ser ainda melhor. Esse terceiro período que está iniciando, gente, já é muito mais coisa, muito mais matérias do que teve no segundo período, mas eu vou vir fazer um outro vídeo depois para falar um pouquinho dele com vocês. Já vou iniciar os estágios nesse terceiro período também. Eu ainda não tive nenhuma aula presencial, então eu ainda não fiz aula no laboratório de anatomia. A gente ainda vai fazer essas aulas que não foram feitas, mas enfim, gente, eu consegui concluir meu segundo período. Por mais que eu tive muita dificuldade mais no início dele, né? Essa primeira parte do segundo período foi um pouco mais difícil para mim, mas a segunda parte eu consegui recuperar, tirei notas melhores, consegui me dedicar melhor. Foi muito gostoso ter iniciado esse curso, de ter começado a estudar, por mais que ainda tenha sido online. Foi muito bacana, não me arrependo, já estou ansiosa para começar essas aulas presenciais. Ainda estou tendo minhas aulinhas online, mas assim que voltar eu vou contar aqui tudo para vocês. Eu quero registrar também o que eu consegui registrar. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero também que eu tenha lembrado de tudo que eu queria ter falado aqui, mas se eu tiver esquecido de alguma coisa, em um próximo vídeo eu falo aqui com vocês, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal se você ainda não for inscrito. Deixe seu like, deixe seu comentário aqui também. Eu ainda vou trazer muitos vídeos aqui no canal falando sobre o meu curso. Eu quero dividir tudo que eu consegui aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!